Um jeito errado que as coordenadoras têm de ajudar o professor é vigiar o processo. Carol, eu preciso vigiar para que saia certo. Será, coordenadora? E aí, o que acontece muitas vezes é que, por não achar que o seu professor consegue fazer sozinho, por uma habilidade ou por uma capacidade, ou por uma capacidade, você acredita que precisa ficar em cima do seu professor. E desta forma, você passa a vigiar as ações do dia a dia. Sempre de rabo de olho, sempre olhando para ver se está fazendo certo, fica na sala, fazendo com que o seu professor, de fato, sinta que você não confia nele. E isso tem um nome. Você achando que o seu professor não consegue, e mesmo com orientação, acaba vigiando, e isso acaba sendo uma coisa que é chamado, até pelos estudos feitos na Harvard Business Review, que é uma editora da Harvard, que eles têm estudos e eles falam o seguinte, que chama Síndrome do Fracasso Inevitável. O que é a Síndrome do Fracasso Inevitável dentro da vida da coordenação? É quando você, enquanto coordenadora, não acredita no seu professor, e cada vez mais que ele vai falhando, mais em cima dele você vai ficando. E cada vez mais o seu professor acredita que ele não é capaz, porque cada vez que ele tenta, ele falha, e cada vez mais você em cima do seu professor. Então é a síndrome do fracasso inevitável. É óbvio que uma hora o seu professor vai falhar a ponto de fato o negócio desandar muito, ou ele até vai pedir demissão, porque ele não vai aguentar a pressão. E aí a gente precisa pensar sobre isso, porque provavelmente quando a gente age desta forma, de forma a vigiar, você não entendeu o seu papel de líder pedagógica. Você, enquanto coordenação, então, tem o papel de auxiliar, sim, o seu professor, de ajudar, mas dar o espaço para que ele construa a maneira dele, para que ele se desenvolva. Não estou falando que, meu Deus, eu não posso orientar, ajudar, auxiliar, de forma nenhuma. Eu já falei sobre isso, é importantíssimo que a coordenação auxilie. Mas o professor também tem que sentir que tem a autonomia de fazer as coisas ao modo dele. E é claro que quando eu, enquanto coordenadora, enquanto líder, entendo que eu dou espaço para o meu professor, eu também tenho que dar a oportunidade dele errar e entender aquele erro para melhorar. Quando eu, enquanto coordenadora, quero, só porque meu professor errou, ficar em cima, quanto mais em cima, mais falha ele vai ter. E quando eu mostro ao meu professor que sim, houve uma falha e não é passar a mão na cabeça do professor, mas sim mostrar para ele que a falha é uma forma de crescimento, ajudá-lo a enxergar aquilo como evolução, aprendizado. E aí eu evito. E até mesmo entender que dentro dessa falha, dessa questão, às vezes o erro não está em não vigiar o professor, está lá na comunicação, está na forma com que eu orientei. Então, eu também preciso responsabilizar o meu professor, mas me responsabilizar para que, de fato, as coisas fluam na coordenação e na questão de ajudar o aluno. Se eu, enquanto coordenação, entendo que toda vez eu falo com o meu professor que os alunos aprendem com os erros, o que eu, enquanto coordenador, estou mostrando para ele quando eu vigio ele porque ele errou? Eu tive uma vez uma professora que ela apagava os erros dos alunos. E eu, conversando com ela, eu falei com ela assim, eu falei, olha, uma orientação que eu te dou a ser seguida é não apagar, porque aí ele nunca vai lembrar o erro que ele teve. Então, automaticamente, quando eu, enquanto coordenadora, faço com que o meu professor não aprenda com aquele erro, simplesmente quero que ele apague o erro e fico vigiando ele em cima de vigiar, eu simplesmente estou mostrando ao professor, estou apagando o seu erro, mas eu espero que você faça do melhor jeito, tá? Mas eu não te mostrei como melhorar. Se eu, enquanto coordenadora, não entendo que ao não apagar o erro do meu professor, mas mostrar, olha, é assim que se faz, e mostro o caminho, eu oriento de uma forma clara, eu estou orientando e ajudando meu professor de forma correta. Então, eu, enquanto coordenadora, preciso me ater que vigiar não é a forma correta de ajudar meu professor, mas sim ajudá-lo, acompanhando para que ele se desenvolva. Então, dar espaço para que o meu professor melhore no que ele é bom e orientar e acompanhar no que ele for necessário melhorar de habilidade.
que ele tiver mais dificuldade. E por isso que as nossas alunas do Método Liderar com Sutileza, elas têm esse material de acompanhamento. Muitas das vezes, o que falta na coordenação é uma forma de acompanhar o professor, seja nas ações, seja nos projetos, seja na estratégia. Quando você, enquanto coordenação, passa uma estratégia para o seu professor a ser seguida, você está criando um mini projeto de desenvolvimento do aluno. Projeto não é só a feira de ciências, não é só o Dia das Mães, não é só a feira de leitura, o projeto de literatura. Seu professor e o desenvolvimento dele são microprojetos. Então, se eu, enquanto coordenadora, enxergo o meu papel de líder, de ajuda ao meu professor, eu me coloco à posição de entender que eu preciso acompanhar e entender o que estou esperando do meu professor, me fazendo clara, orientando, mostrando como eu vou falar com ele.